Olá amigos, estamos de volta, continuamos a falar sobre a parte geral. Só que desta vez daremos enfoque aos fatos jurídicos e aos defeitos do negócio jurídico. Começamos pelo fato jurídico. Em sentido amplo, eu posso dizer assim, fato jurídico é todo evento que vai causar consequências jurídicas, tá? Agora, esse evento pode ser de diversas origens, ele pode ser uma atuação humana, pode ser um fato da natureza, então aqui eu vou fazer agora uma nova distinção. Então vejam, a ideia inicial é essa, fato jurídico em sentido amplo é todo evento que causa efeito jurídico, causa consequência jurídica. Dentro dele nós temos agora, fato jurídico em sentido estrito, são aqueles fenômenos naturais para os quais não concorreu a intervenção humana e que também provocam consequências jurídicas. Vejam, uma chuva, um tsunami, um terremoto, nascimento, atingimento dos 18 anos, são fenômenos naturais que provocam consequências jurídicas. A gente pode fazer uma nova distinção. Olhem só, nós temos até agora fato jurídico em sentido amplo. Dentro dele, fato jurídico em sentido estrito, que pode ser ainda subdividido em ordinário e extraordinário. O fato jurídico em sentido estrito ordinário é aquele comum do dia a dia, a morte, o nascimento, o atingimento da maioridade. Já o extraordinário é aquele que foge ao comum, são os casos fortuitos ou de força maior. É onde nós temos a tempestade, o maremoto, o terremoto, etc. O amigo acaba de ver aí o nascimento de uma pessoa e um furacão. O que essas imagens têm em comum? Refaço a pergunta. O que o nascimento e o furacão têm em comum? Tem em comum, amigo, exatamente o fato de que ambos provocam consequências jurídicas, criando direito, modificando direito, extinguindo direitos, etc. Por isso são fatos jurídicos, no caso em sentido estrito. Em seguida, nós temos, dentro ainda do fato jurídico em sentido amplo, aqueles que decorrem da atuação humana. Vamos lá fazer um apanhado do que nós temos até agora. Fato jurídico em sentido amplo, tudo que provoca consequência jurídica. Aí dentro dele nós vimos, em sentido estrito, aqueles fenômenos naturais que provocam consequência jurídica. Ainda dentro dele temos agora, atos humanos. Atos humanos que podem ser lícitos ou ilícitos. Vejam, essa atuação humana que vai gerar consequências jurídicas, nós podemos ter o ato ilícito, que gera o dever de indenizar, é o que diz o artigo 186 do Código Civil, mas nós temos também o ato humano lícito, o ato lícito da vontade. E aqui cabe uma outra distinção, que é a seguinte. Nesse ato lícito, às vezes, o ato é praticado com a finalidade de obter um determinado resultado. E às vezes não, às vezes o resultado está previsto na lei, ele não era desejado pela parte. E aí eu vou fazer a distinção dando exemplo que fica mais fácil de captar. Imagine que o amigo foi parte em um contrato de compra e venda. Ora, quem celebra contrato de compra e venda quer obter os efeitos que a lei prevê, que são, dentre outros, mas principalmente, gerar para o comprador a obrigação de pagar o preço, gerar para o vendedor a obrigação de entregar a coisa, efeitos que as partes querem. Mas olhem só, imagine que você, quando sair daqui da nossa aula, ali fora venha encontrar uma carteira perdida. A lei, ao tratar da descoberta, lá no artigo 1233 e seguintes do Código, o Código ele diz assim, você que encontrou coisa alheia perdida, você está obrigado a devolvê-la ao dono. Você, se não souber quem é o dono, terá que procurar para tentar localizar esse dono. Se não conseguir, vai entregá-lo à autoridade pública. Por outro lado, esse dono, quando você lhe devolver a carteira, ele terá que lhe pagar uma recompensa. Não é favor que ele lhe faz, é a obrigação que a lei impõe. Olha só, faça um resumo de tudo que a gente disse até agora. Você simplesmente encontrou uma carteira, você não queria efeito jurídico nenhum. Pouco importa, a lei lhe empurra esses efeitos jurídicos. A lei é que vai gerar para você a obrigação de devolução, para o dono da carteira a obrigação de lhe pagar uma recompensa, tá? Então, vamos lá ver a questão na nomenclatura.
Aquela primeira espécie de ato lícito, aquela onde você queria o efeito que a gente falou lá na compra e venda, aquilo é chamado de negócio jurídico, tá? Então vejam, dentro dos fatos jurídicos em sentido amplo, nós temos aqui, estamos tratando do ato lícito. Esse ato lícito que tem a intenção de obter efeitos é chamado de negócio jurídico. Já a carteira que você achou, que você não estava procurando efeitos, mas que mesmo assim os efeitos serão gerados, isso é chamado de ato jurídico em sentido estrito. Isso se encontra previsto no artigo 185 do Código Civil. Tudo bem até aí? Pois bem, vamos falar então especificamente sobre o negócio jurídico, ou seja, aquele ato lícito da vontade em que a parte especificamente quer obter determinados efeitos. Começamos falando sobre os requisitos de validade do negócio jurídico, tá? Nós temos esses requisitos previstos no artigo 104 do Código, que diz assim: para validade, o negócio jurídico precisa apresentar agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei e objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Para validade, o negócio jurídico precisa apresentar agente capaz, forma prescrita ou não defesa em lei e objeto lícito, possível, determinado ou determinável. Começamos fazendo um rápido exame pela questão do agente capaz. Agente capaz é exigido porque, na realidade, nós temos uma declaração da vontade. Se a declaração da vontade precisa de capacidade. Agora, olhem só. Essa capacidade, tá? O lado oposto nós já sabemos, é a incapacidade. Quando a gente é incapaz, se a incapacidade for relativa, ela só pode ser arguida em favor do incapaz, jamais em favor da outra pessoa que com o incapaz negociou. Ainda sobre essa questão do agente capaz, que diz respeito à vontade declarada. Vejam só, o silêncio, isso é importante, hein? Chama atenção que isso é importante. O silêncio pode ser tido como declaração da vontade? Pode, mas não é sempre. Aquela história que a gente ouve, quem cala consente, não vale no direito. Quem cala, em princípio, não disse nada para obter finalidade jurídica. Mas em certas circunstâncias, é possível que o silêncio sirva como declaração de vontade. Quando é que isso acontece? Bom, o silêncio vai servir como declaração da vontade, diz o artigo 111 do Código. Quando, primeiro, a lei não exigir declaração expressa da vontade. Segundo, quando as circunstâncias especiais justificarem que o silêncio possa ser entendido como declaração da vontade. Vou dar o exemplo mais comum e é o que mais aparece em prova. Na doação pura, tá? Na doação pura, diz o Código, se o doador fixar prazo para o donatário dizer se aceita, se o donatário ficar em silêncio, nada a responder, o Código manda que se entenda esse silêncio como sendo declaração da vontade. Tá? Repito então, o silêncio só poderá ser tido como declaração da vontade com essas duas condições tendo sido atendidas, tá? Se a lei não exige manifestação expressa e se as circunstâncias permitem que esse silêncio assim seja entendido.